Olá, tudo bem? Vamos ver conceitos importantes a respeito dessa matriz que é muito utilizada no vestibular? Vamos lá? É a tal da matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, Vitor? Uma matriz quadrada, pense geometricamente, é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, por exemplo, essa matriz que eu desenhei aqui, ela é uma matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas, ok? É uma matriz quadrada. Uma matriz 2 por 2 também é uma matriz quadrada, porque tem 2 linhas e 2 colunas. E uma matriz 4 por 4 é uma matriz que aceita qualquer terreno, barro, lama, sujeira e tudo mais. 4 por 4, ok? Matrizes, sei lá, caminhonetes, jipes, né? Ok. Como é que eu escrevo de maneira simplificada essa condição da matriz quadrada? Ó, a gente pode pegar esse A33 e nós podemos escrevê-lo de outro jeito. Ao invés de escrever 3 por 3, eu pura e simplesmente coloco um 3 aqui e eu digo que essa matriz A3 é uma matriz de ordem 3. Quando eu falo que a matriz é de ordem 3, é porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Legal? Tudo bem? Eu coloquei aqui os elementos A e J da matriz. Lembram que a gente pode representar uma matriz com os elementos A e J? Ó, a matriz A, ela é representada por elementos A e J num formato definido. A e J, no caso, 3 por 3. Então, esses elementozinhos são os elementos de linha e coluna. Por exemplo, primeira linha, primeira coluna. Por exemplo, segunda linha, terceira coluna. Por exemplo, terceira linha, primeira coluna. Ok? Numa matriz quadrada, o que vai acontecer é o seguinte. Como ela é quadradinha, dá para eu definir duas diagonais para que eu estude essas diagonais. A diagonal mais importante e que a gente vai frisar bastante e que nós vamos utilizar bastante também é a diagonal principal, ok? A diagonal principal tem uma característica que acho que você deve ter percebido. Ó, vamos colocar? Essa aqui é a diagonal principal. Que característica que você tem na diagonal principal? Você tem o I é igual ao J, certo? Tudo bem? Diagonal principal, o I vai ser igual a J. Tem uma outra diagonal aqui, diagonal secundária, que é essa aqui. O que acontece na diagonal secundária? Nada, nada. Vitor, mas então por que você vai mostrar para mim a diagonal secundária? Eu vou mostrar só para você saber que existe uma diagonal secundária, tá? Uma característica interessante da diagonal secundária, ou das diagonais secundárias de matrizes quadradas, é o seguinte. Quando você pega o I e o J e soma, isso vai dar uma constante. Olha só, 3 mais 1, 4, 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4. O que é essa constante? Essa constante de soma I mais J vai ser igual à própria ordem da matriz mais 1, tá certo? Então, nesse caso, é a ordem da matriz mais 1. 4. Legal? Se a matriz fosse de ordem 2, a soma do I e do J, ó, pensa nessa matrizinha aqui de ordem 2, a soma do I e do J, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3. Tá legal? Tudo bem? Você precisa guardar isso? Não. Agora, essa ideia da diagonal principal, que o I é igual a J, essa você precisa lembrar, tá? Se bem que é bem fácil, né? Tá? Se tivesse uma matriz de ordem 4, seria A, 4, 4. Legal? Agora, um jeitinho interessante de você lembrar isso é através de uma piadinha bem nerd, tá? Imagine-se em Paris. Quem já viu o mapa de Paris do alto, já deve ter visto que o centro de Paris, ele é formado por diagonais. Imagine-se numa das diagonais principais de Paris. Ok? E daí você perdido ou perdida, com a bateria do celular que acabou, você resolve parar um francês ou uma francesa na rua para pedir informações. Então você tenta falar com ele ou com ela em francês e pergunta mais ou menos assim, o Louvre é para cá? O Louvre é para cá?
Eis que o francês ou a francesa olha para você e fala je, ou J. Mas, Vitor, por que esse francês ou essa francesa está respondendo J ao invés de responder oui? Oui. Porque na diagonal principal, oui é igual a J. Oui é igual a J. Je. Ok? Com essa piada eu termino a ideia de matriz quadrada. Beleza? Então, até mais. Uau!